Não, olha a anarquia que virou. Sim ou não, gente? A baderna que virou, o pecado entrou no mundo, a doença entrou no mundo. Um dia, estava lá o cordeiro dormindo junto com o leão, antes do pecado. Porque era assim que vivia. Isaías fala que no milênio, depois da volta de Jesus, depois do arrebatamento, depois da grande tribulação, depois do anticristo, tudo isso vai passar, virá o reino milenar de Cristo. E o profeta Isaías fala que será como teria sido se Adão não tivesse pecado, onde o leão vai dormir junto com o cordeiro. Coloca um cordeiro para dormir junto com o leão, No outro dia está só o leão, não é verdade? É lógico, hoje, Hoje o leão come o cordeiro. Isaías fala que uma criança vai poder brincar com uma serpente, e a serpente não vai fazer mal para a criança. Hoje, se você aqui é adulto, nem precisa nem ser criança, Um adulto vai mexer com uma cobra ali, pica, já dá problema. Então, imagina Adão e Eva, Um dia lá, naquela maior paz, aquela perfeição absoluta, devia ser uma coisa, a gente tenta imaginar, mas a gente não consegue alcançar, Como devia ser belo aquilo que Deus criou para Adão e Eva e para a sua descendência. Mas um dia, o cordeiro dormindo junto com o leão, Não havia morte, não havia nada, tudo normal, tudo beleza. Depois do pecado, eles vão dormir, no outro dia acordam, aquele monte de bicho morto. Imagina, aquele monte de cadáver, aquele monte de bicho mordido aparecendo nas costelas, osso, aquela coisa. Por quê? Porque quando o pecado entrou, os animais, a natureza animal mudou, a natureza do homem mudou. Você vê, a destruição começou. O primeiro filho de Adão matou o segundo. Caim matou Abel. O primeiro assassinato. Então você veja que baderna que aconteceu, que destruição que entrou, porque o Adão e a Eva não firmaram a sua fé na verdade que é a palavra de Deus. Tá ok? Só vou arrematar isso aqui, porque de repente você pode ler e falar, mas o pastor falou assim outro dia. É o seguinte, a Eva foi enganada. Então, o diabo enganou a Eva acreditou naquela mentira e ela comeu. A Bíblia fala que o Adão também comeu do fruto. Só que a Bíblia também diz que o Adão não foi enganado. Isso significa o quê? Pastor, ele não foi enganado? Não, ele não acreditou, não, ele não acreditou. Mas por que ele comeu? Isso não tem resposta. A Bíblia não dá a resposta para isso. Ele comeu sabendo que, comendo aquilo ali, ia perder tudo. Pastor, e se Adão não tivesse comido o fruto, o que teria acontecido? Com certeza Deus ia preparar outra mulher para ele, porque o chefe era o homem, era o Adão. A Eva mancou, o problema dela, ela ia pagar o preço. Mas o Adão, se ele não tivesse comido o fruto, ele teria dado continuidade a uma humanidade perfeita. Agora, só vou explicar para você, por que Adão, não há explicação na Bíblia, na verdade. Por que Adão comeu o fruto? Talvez, pode ser o caso. E aí também entra o que uma pessoa por amor faz pela outra. Pode ser muito bem o caso de Adão amar tanto a Eva que ele não podia suportar a ideia não de ficar sem ela, não é isso? Porque aí vira um Deus, A pessoa vira um Deus da gente. Não vivo sem ele, não vivo sem não. A gente vive normalmente, dói, sofre, mas vive, me passa, Agora, talvez na ideia de Adão, que ele era muito, muito evoluído mentalmente, talvez ele não suportasse a ideia de ver Eva sofrendo, porque ela ia ser expulsa do jardim e ela ia se lascar. Ela ia se lascar, ela ia sofrer muito. Então talvez Adão tenha pensado, puxa, ela comeu, o que a minha mulher foi fazer, O que a minha mulher foi fazer? E agora? Quem que vai cuidar dela? Quem que pode olhar por ela? Aí Adão, imagino eu que tenha sido isso. Adão, por amor a ela, resolveu acompanhá-la, pegou do fruto, sabendo da consequência, e comeu. E se lascou também. E nós também, de certo modo, colhemos muita coisa ruim daquele primeiro casal. Agora, é só para você entender que tudo isso que nós vemos hoje em dia, gente, drogas, a bandidagem por aí, o amor de muitos se esfriando, casamentos se desmanchando, por vários motivos. O casamento não acaba por acabar, o casamento acaba por vários motivos, mas todos os motivos vêm de Satanás.
né? Traição, violência, vícios, né? E por aí afora vai. Então, tudo isso que nós vivemos hoje em dia, é consequência de Eva ter acreditado lá na primeira mentira. Está entendendo? Sim ou não? Por isso que eu volto a chamar a sua atenção. A gente precisa estar atento, gente. O diabo é mentiroso. E a gente não pode acreditar nas mentiras dele. Porque a partir do momento que a gente acredita numa mentira dele, a gente começa a tomar atitudes erradas. E essas atitudes erradas vão trazer sofrimento para a gente. Por isso que a Bíblia fala: maldição sem causa não se cumpre. Maldição sem causa não se cumpre. Toda porcaria que acontece tem uma causa, uma fonte. E essa fonte sempre é, a nossa atitude errada, porque nós acreditamos numa mentira. É aquela história, imagina só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Você está entendendo, mas eu quero explicar direitinho aqui. Imagina para você ver. Imagina um homem casado, e ele de repente é casado, tem sua esposa, mas ele vem a tentação de adulterar. Aí ele vê uma mulher, o diabo já entra na história, né? Aquele espírito da prostituição já entra, ela já olha para ele já olha para ela, e ele até sabe que está errado, mas aí logo vem um espírito mentiroso, ou no pensamento pela boca de alguém. Imagina o cara trabalhando na sua firma, lá, algum lugar que trabalha lá, e ele comenta com o amigo, que é assim, né? O colega de cerveja comenta: rapaz, aquela mulher lá, aquela moça lá, está dando em cima de mim, tal, né? Mas eu vou resistir, porque eu tenho minha mulher lá em casa, né? O que o amigo vai falar muitas vezes? Quando é de Deus, ele vai falar: isso mesmo, rapaz, vai para casa, larga a mão de Satanás, né? Mas quando não é de Deus, o que ele vai falar para o amigo? O outro vai falar: pega ela. Não é assim que vai falar? Ninguém vai saber. Só uma vez. Não é assim que acontece? Não vai dar nada, não. O que tem? Se é homem, né? O diabo ele vai usar todos os argumentos para você pecar. E vai querer dizer que não vai ter consequência nenhuma. Aí o besta vai lá, acredita, né? É verdade, né? Ninguém vai saber, a mulher não está vendo, né? E sai. Um belo dia o cara começa a ter uns sintomas, começa a passar mal, vai fazer um exame e dá HIV, AIDS. Pois é, o besta acreditou na mentira. Olha o que deu. Maldição sem causa não se cumpre. Por que veio a maldição? Teve uma causa. Qual foi a causa? A causa foi o adultério. E por que ele adulterou? Porque ele acreditou numa mentira. Ele achou que ele podia fazer aquilo e não ia ter consequência nenhuma. E sabe esse caso que eu estou dizendo? Quantos casos que não tem por aí? Um monte. Isso é só um exemplo. É só um exemplo. Eu lembro, meu pai, ele tinha um vício, bebida. E ele, quando queria parar de beber, sempre tinha um amigo lá dizendo: toma um pouquinho. Na época a gente não era crente, a gente não entendia nada, né? Sempre chegava aquele amigo, ele falava: não, agora eu parei de beber, agora eu estou, né? Não, mas o que um golinho vai fazer? Mas é a brecha, né? E ele sempre acreditava nos amigos. Consequência, foi indo, morreu novo, com uma doença provocada pela bebida, provocado pela mentira que ele acreditou. O diabo usou a boca de alguém para falar para ele que não tinha problema, e ele acreditou. É assim que acontece. Quantas vezes o casal não entra, de namorado, não entra numa situação, uma furada, vamos dizer assim, ou numa situação complicada? Casal, e estou falando com relação a crentes, hein? Porque até entre os crentes, infelizmente, entrou um mundanismo tão grande, sabe? Porque o crente, ao invés de se firmar na verdade, ele se firma na mentira do mundo e de alguns que se dizem crentes.
Porque eles falam assim, não tem problema nenhum ter um relacionamento íntimo, o que que tem, né? É namorado, um dia vai casar, aquele papo, né? E o crente sabe que isso é pecado, é a chamada fornicação, que aos olhos do mundo é uma coisa normal, mas aos olhos de Deus é um pecado. Está na Bíblia isso daí, tá na Bíblia, está lá em Gálatas, está lá em Apocalipse, está lá em 1 Coríntios. A fornicação, que é ato sexual fora do casamento, é ilícito aos olhos de Deus. Mas muitos casais, acho que de namorados, que não ligam para a palavra de Deus, né? Mas aí vem a tentação, o casal fica esquentado, abrasado, como a Bíblia fala. O Paulo fala, né? Está abrasado aí? Está abrasado? Então que se case, casa logo, para não ficar pecando, né? Então, o abrasamento vem, e não é, o pecado não é você sentir o desejo, porque, principalmente quem é jovem, os hormônios fervendo ali, né? É uma coisa natural do ser humano, mas ele pode se controlar, né? Claro que pode se controlar. Ah, não consegue. Consegue? Antigamente o povo casava virgem, sempre teve aqueles que escapavam, né? Mas muita gente no passado casava virgem, casava com 20 anos, 22 anos, 24, e casava, chegava a casa, muitos casaram virgens. Aquele namoro de só pegar na mão, né? Mas então, se conseguia naquela época, por que não consegue hoje? É claro que consegue, só que vem um espírito mentiroso, ou num pensamento dizendo, só dessa vez, só agora, não tem problema nenhum, né? Ou então, a moça tem uma amiga, e a amiga se prostitui com o namorado. E a amiga, não tem problema nenhum, porque a gente se cuida, na cabeça da moça. E a moça, então, pronto, acreditou na mentira, tem um relacionamento com o namorado, quando vem engravida. E aí? Aí é aquela confusão, né? Muitas vezes se acertam, se casam, assumem, acabou, liquidou o assunto. Consertaram o erro. E quando chega naquele caso que o rapaz não quer assumir? Ele até paga pensão, mas não vou casar, né? Quer dizer, um irresponsável completo, né? E quando surge aquele caso da moça não querer? Né? Você vê, dá uma dor de cabeça, dá uma confusão. Gente, são coisas corriqueiras por aí, que a gente sabe que tem. Mas por que as pessoas têm tanto sofrimento, tanta dor de cabeça? É porque elas acreditam numa mentira, falada por um espírito mentiroso. E agora vamos na Bíblia ver onde é que está esse espírito mentiroso.